E aí, galerinha, como passar a semana? Eu espero que bem. Só dando um toquezinho, vai lá no meu canal e se inscreve. Procura por Júnior Prato ou Júnior_Prato, que é aquele tracinho embaixo. Eu estou em todas as redes sociais. E aproveita e compartilhe os vídeos com seus amigos também, tá bom? Mas e aí? Perdoar ou desculpar? Qual a diferença? Você sabia que perdoar é diferente de desculpar? Muita gente acredita que estas duas atitudes são iguais, mas perdoar tem um conceito completamente diferente de desculpar, sabiam? Abra sua Bíblia ou ligue aí a sua Bíblia e nós vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. A Bíblia diz assim: sou eu mesmo, aquele que perdoa suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Esse é um dos textos mais fantásticos da palavra de Deus, porque ele mostra uma narrativa que parece que Deus está falando dele mesmo, quando na verdade ele está falando de nós seres humanos. Quando ele diz assim, que apaga os nossos pecados e não se lembra mais, ele está falando dele, do atributo de Deus, que é perdoar pecados e esquecer. Mas quando ele fala por amor de mim, muita gente desavisada acredita que Deus está falando dele e de um amor próprio que ele possui ou de sua própria pessoa. Mas não. Aqui Deus fala sobre nós seres humanos, daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Quando ele diz assim, por amor de mim, ele está se referindo que ele apaga todas as transgressões daqueles que o amam, daqueles que têm amor por ele. É isso que ele quer dizer. Quando nós seres humanos perdoamos, é diferente do perdão que Deus concede. Para nós seres humanos existe um prejuízo emocional profundo que é assumido por aquele que concede o perdão. Quando nós perdoamos, pagamos a dívida do outro, uma dívida que o outro não pode pagar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém, por exemplo, assassina um filho da gente, ao conceder o perdão, o pai, a mãe ou mesmo a família assume o prejuízo que o assassino não pode pagar, porque o assassino não pode trazer de volta a vida da pessoa. Quando não perdoamos, passamos os nossos dias amargurados e isso é prejudicial para nós mesmos. Quando não perdoamos, vocês sabiam que nós quebramos o mandamento? Agora, quando não perdoamos a nós mesmos, também quebramos o mandamento, só que conosco. Muita gente não se perdoa pelo que fez aos outros e passa uma vida inteira se culpando. Nesse caso, existe a quebra do mandamento com ela mesma, como eu já disse para vocês. Agora, qual a diferença entre perdão e desculpa? Essas duas palavras estão completamente fora de moda e de uso banal hoje, a gente sabe disso. E muitas pessoas nem desconfiam que existem diferenças entre estas duas palavras. Em um certo sentido, perdão e desculpa são palavras quase que opostas. O perdão nos diz assim, ok, você fez isso, eu aceito seu pedido de perdão. Já a desculpa fala assim, eu percebo que você não podia evitar, sei que realmente você não queria fazer isso. Você não é o culpado. Assim, um ato falho, sem culpa, precisa de desculpa e não de perdão. Já perdão exige culpa, pois pedir perdão ou oferecer perdão exige assumir a culpa ou o prejuízo pelo outro. Agora, isso não invalida a possibilidade de haver os dois ao mesmo tempo. O problema está em pedirmos desculpas para aquilo que exige perdão. O perdão exige uma escolha sem sentimento. É algo que fazemos independente de estarmos felizes ou não com quem nos pediu perdão. E aí faz sentido quando Jesus diz assim, que devemos amar os nossos inimigos. Perdoar não é continuar convivendo com alguém que não sente nenhum arrependimento pelo que fez. Não significa seguir aceitando agressões e outras atitudes que violentam a sua saúde emocional. Afinal, o próprio Deus diz que ele apaga as transgressões por amor de mim, ou seja, apaga os pecados porque não quer ver a gente sofrendo pela culpa. Não que devamos perdão somente àqueles que nos amam, mas por amar a Deus perdoamos a todos. Perceberam a diferença? Amar a si mesmo
faz toda a diferença. Quando amamos a nós mesmos, queremos ver os nossos pecados perdoados, e o ato de perdoar nos leva a sermos perdoados pelo próprio Deus. Isso é amor próprio, que geralmente vem acompanhado de auto-perdão. Auto-perdão é o desafio de aprender a conhecer, aceitar e amar a nós mesmos, independente do nosso passado. O auto-perdão nasce da compreensão de quem somos, e raramente isso acontece de uma só vez. Viver sentindo-se culpado ou magoado é um dos maiores dramas de toda a humanidade. É como viver um peso amarrado no pescoço que incomoda o tempo todo. Há pessoas que estão atormentadas e não sabem como se libertar. Lidar bem com o perdão é uma necessidade para nós seres humanos, mas é muito difícil. Parece que muitas feridas abertas resistem à cicatrização, essa que é a verdade. Agora, há uma saída para esse problema. Existem 3 chaves que eu encontrei na Bíblia que irão nos ajudar a viver uma vida livre de culpas e sem remorsos. A primeira chave: solte-se do seu rancor e perdoe. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que eu serei perdoado assim como eu perdoo. Portanto, a norma de vida é perdoa. Perdoe a pessoa. Não importa o que eles fizeram, o que as pessoas fizeram para você, perdoe. Jesus mesmo mostrou o exemplo quando pediu ao Pai que perdoasse os que estavam condenando ele à morte. Segunda chave: liberte-se da consciência culpada. Deus não minimiza o pecado, ele perdoa. E muitas vezes ficamos ligados com o sentimento de culpa de algo que aconteceu lá no passado. Como me libertar disso? Existem 2 maneiras de lidarmos com a culpa. Primeiro, fugir, e essa foi a maneira na qual Judas recorreu, né? Ele se martirizou, ele colocou uma autocondenação sobre si e morreu. Confessar a Deus foi a saída, por exemplo, que Pedro usou, pois ele contou tudo para Deus. Depois de ter negado Jesus, encontrou-se com ele e confessou que o amava, confessou de seu arrependimento e buscou o perdão. A terceira chave: abandone o lamento e adore a Deus. O sofrimento é um companheiro inevitável. Todos nós passamos por perdas. Ao nascer, perdemos o calor do útero, por exemplo, o cordão umbilical que nos alimenta, e entramos em uma nova vida. É a primeira perda que nós passamos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar outras perdas. Não tem jeito. Entenda que não é errado se lamentar, tá? Bem-aventurados os que choram. Mateus 5,4 diz isso. O que é errado é se lastimar. Quando nós nos lastimamos, nós nos isolamos. Acabamos erguendo muros ao nosso redor ao invés de erguermos pontes, por exemplo. Em 2 Samuel 12... é narrado um evento de Davi, que naquela ocasião ele tinha tempo demais e disciplina de menos. Batseba tomava banho, uma batida na porta de sua casa, e mudou assim todo o futuro dela, bem como o futuro dele, o rei Davi. Ela engravidou de Davi enquanto seu marido estava na guerra. O rei mandou tirar o seu marido de circulação para que tal situação não complicasse mais a vida deles. Urias morreu e Betseba se tornou a esposa do rei. A criança nasce, adoece e morre, mesmo com o jejum que o rei Davi estava fazendo para salvar o seu filho. Como Davi lidou com essa culpa? Em 2 Samuel 12:20, a Bíblia nos diz que Davi se levantou depois que a criança morreu, tomou banho, abandonou os panos de sacos e entrou no santuário e adorou a Deus. Meu conselho nesse final de ano para você: pare de se lastimar e adore a Deus como fez Davi. Abandone o seu rancor, adore a Deus. A melhor terapia para um coração quebrado é o diálogo sincero com Deus, ações positivas e a prática do Evangelho. Faça como Davi. Lembre-se, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aprender a perdoar e a desculpar. Que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos olhar o nosso semelhante com o olhar que Cristo teve por eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Legal que você ficou comigo até aqui. Na próxima semana nós temos um vídeo bem bacana, tá bom?
Orem pelo meu ministério, eu estou orando para o crescimento do canal, não para o meu benefício próprio, mas para que as pessoas sejam alcançadas, e compartilhe esses vídeos que muita gente precisa ouvir, tá bom? Ouvir de Jesus. Fica com Deus, uma boa semana, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.